Década de 50. Um menino negro, pobre, criado por uma mãe analfabeta, sem pai, sofrendo bullying na escola por ser burro, por tirar notas baixas. O que esperar de um menino desses? O que esperar do futuro de um menino desses? Não dá para esperar muita coisa, né? Pois é. E como ele se tornou um dos melhores, mais conhecidos neurocirurgiões do mundo. Foi criado um filme, uma biografia contada em filme, ele ainda em vida. Escreveu vários livros. Me conte, como isso é possível? Você acreditaria que um menino desses seria capaz de realizar tamanhos feitos? Você hoje vive que tipo de situação? Qual é a sua derrota temporária que você está vivendo hoje, que você está desacreditado, desacreditada de que é possível mudar a sua situação? Você não tem perspectiva nenhuma porque você está numa situação catastrófica? Pois é, será que está pior do que já esteve, Ben Carson, na sua vida, lá na infância, quando na década de 50 ser negro era muito pior do que hoje, 2025, não dá nem para comparar? E nesse vídeo eu vou compartilhar com você qual foi a principal ferramenta, o divisor de águas da vida de Ben Carson, que foi daquela infância catastrófica para o neurocirurgião mais conhecido do mundo, que se tornou história inspiradora, uma biografia inspiradora compartilhada até em filme. A mãe de Ben Carson, como já falei, ela era analfabeta, ela só sabia desenhar o seu nome, não sabia ler nem escrever. Mas ela não contava isso para os filhos, ela queria que os filhos tivessem uma vida melhor, diferente. E aí, certo dia, trabalhando de diarista, como ela trabalhava, ela foi trabalhar na casa de uma pessoa que tinha uma biblioteca na sua casa. Tinha uma estante enorme de livros. Enquanto ela estava tirando o pó desses livros, limpando, ela teve um insight, veio à mente assim, e perguntou a o chefe dela, o patrão: "O senhor já leu todos esses livros?" Então ele respondeu: "Sim, a maioria deles." E como eram muitos livros, ela associou a vida rica que ele tinha com os livros que ele leu. E sabe o que essa mulher, mesmo analfabeta, fez? Chegou em casa e os dois filhos dela, o Ben e o outro filho, estavam assistindo televisão. Eles adoravam assistir televisão. Eles passavam horas do dia, quando não estavam na escola, assistindo televisão, comendo sua pipoquinha. Ela chegou em casa, desligou a TV e, mesmo eles furiosos, ela rebateu e disse: "A partir de hoje, vocês vão escolher 2 programas por semana para assistir." E eles: "O que nós vamos fazer no tempo livre? Porque todo mundo assiste TV, todos os nossos colegas." E aí ela falou: "O mundo está cheio de todo mundo. Se vocês focarem em fazer e melhorar o que Deus lhes deu, vocês é que vão aparecer na TV, ao invés de ficar assistindo TV." E aí ela deu a seguinte tarefa para esses meninos: "A partir de hoje, aliás, hoje vocês vão na biblioteca, vocês vão pegar livros, 2 a 3 livros por semana e vão fazer o resumo, vão me passar o relatório no final de semana." Eles ficaram enfurecidos, eles disseram que, imagina, isso era impossível, que não iam fazer isso. Ela não deu trégua. Essa foi a ordem que ela deu. E assim foi. Contra a vontade, com muita raiva, os meninos foram à biblioteca e começaram a pegar os livros. E no final de semana, quando os meninos iam passar o relatório para a mãe, Ben, em certo momento, perguntou para a mãe se ela podia ler o que estava escrito, que ele não estava conseguindo. E ela teve a ideia de dizer que ela precisava de óculos, que ele precisava ler para ela. Só que em dado momento ela percebeu que ele também aproximava muito o livro, então que ele também tinha problema de visão, e ela usou as suas economias para ir ao oftalmo para ele usar óculos.
e ela não começou a usar óculos. Ela sabia que ela não sabia ler, então ela sempre usava essa situação de dizer que ela não conseguia ler e que era para ele ler. Você já leu quantos livros até hoje? Qual é o livro que você está lendo neste momento? Eu me tornei escritora desses 3 livros, coautora do Descubra-se, autora do A Dor que Cura e do Definidamente Magra, 7 Pilares da Saúde e Boa Forma, justamente por eu seguir os passos de Ben Carson. Seguir os passos desse homem que, meu Deus, olha os feitos dele, que começou onde? No início eles detestavam ler. Depois eles se apaixonaram tanto pela leitura, perceberam tanta melhora na escola. Por exemplo, Ben Carson, que sofria bullying de ser burro, e toda vez que ele falava que era burro, a mãe dele dizia: meu filho, você não é burro, você só não está usando a sua inteligência. Por ela insistir, persistir como mãe, em não deixar o filho falar tão mal de si, se colocar tão para baixo, ela o enaltecia, dizia que ele era inteligente, mas ela não ficou só nas palavras de dizer que eles eram. Ela buscou entender o que uma pessoa bem-sucedida, igual esse chefe, esse patrão dela naquela casa cheia de livros, e entendeu que não era a televisão que esse homem assistia para chegar onde chegou, eram livros que ele lia. Então essa percepção, estar consciente, estar ligado ali naquilo que está ao seu redor, para entender. E você vai esperar que alguém diga que você precisa ler? Se você não é mais criança, se você já é um adulto, tome você a iniciativa se ninguém te incentivou a ler. Busque biografias igual Ben Carson fez. Sabe quais as leituras que ele disse que tiveram mais impacto na sua vida? Para ele entender que ele podia sair daquela situação miserável que ele vivia? Ele disse que 2 biografias em especial, uma foi de Washington, que era também negro, e na época da escravidão lá era proibido aprender a ler, mas ele lia tudo que vinha pela frente, alguém lá ensinou ele a ler, e ele lia tudo que vinha pela frente. Então esse Washington se tornou professor de alguns dos futuros presidentes, inclusive. E ele se inspirou nessa história, além de ter se inspirado na história de José do Egito, que está na Bíblia. Então você também tem a Bíblia para ler. Eu escrevi a minha biografia, A Dor que Cura, da minha superação de depressão, porque eu fui ajudada a sair desse mal, a entender como funciona a mente de uma pessoa feliz, quais são os hábitos, quais são os passos que uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está para baixo, que está desacreditada, faz, o que ela faz, o que ela tem de diferente para conseguir ser feliz e bem-sucedida. Então eu conto minha história também, por isso que eu estou aqui nesse canal compartilhando com você, estudando campeões, estudando mentalidade, atitudes e resultados de pessoas que saíram do nada, esse nada que é muito pobre, muito desacreditado, preconceitos, bullying, e conseguem fazer a diferença. E você talvez nem esteja vivendo numa situação tão ruim quanto Ben Carson na época. E você está dando só desculpas, e você está só focando nos seus problemas, você está só olhando redes sociais, e no dia a dia se ocupando, fazendo coisas que não agregam em nada. Que tal pegar um livro para ler? Que tal começar com a maior ferramenta de transformação de vida das pessoas, dessas mentalidades campeãs, como Ben Carson? A grande mudança na vida dele só aconteceu por causa dos livros, por causa da leitura, por causa do conhecimento adquirido em livros. E você ainda tem dúvidas de que a leitura tem poder de transformação?
Você ainda tem dúvidas que o conhecimento é a única ferramenta de transformação de vida? É o que nosso país, o Brasil, precisa para mudar o quadro que estamos vivendo? Você ainda duvida que o conhecimento é o que nós precisamos para mudar o nosso país? Começa com quem? Com cada um de nós. Qual é a parte que lhe cabe? Se não buscar conhecimento, se não buscar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, entender as suas habilidades, o seu talento, como que Ben Carson, inclusive, descobriu que queria ser neurocirurgião, queria ser um médico. Eu não sei a derrota temporária que você está vivendo. Eu não sei qual é o problema, a situação que você está vivendo hoje, que não é fácil, que está sendo muito difícil. Eu não sei. Mas eu só sei que não importa qual é a situação. O que vai mudar a sua vida é a decisão que você vai tomar agora. A partir do momento que você decide que você quer sair disso. Se não tem uma mãe como o Ben Carson teve, mas você é adulto, você vai ser seu pai, sua mãe neste momento. Você vai tomar as rédeas da sua vida e vai pegar o livro e começar a ler. Você pode começar, inclusive, com a leitura dos meus livros. O Descubra-se tem 26 capítulos de autoconhecimento e desenvolvimento da mente. A Dor que Cura é minha biografia de superação, como que eu também saí lá da roça, não tinha nem calçado até os 5 anos. Você consegue sair dessa situação que você está vivendo hoje, seja ela qual for. O meu nome é Helena Ogro e eu agradeço a sua presença aqui, a sua contribuição, e eu desejo a você que você realize os seus sonhos, que você conquiste tudo aquilo que você almeja, porque sim, você é capaz. Se Ben Carson conseguiu, se eu conseguir me libertar da depressão e conseguir outros feitos, você com certeza consegue tudo que você desejar, mas para isso você precisa fazer a sua parte. Você precisa, para começar, modelar, aprender com a mentalidade e as atitudes dos campeões. E aí sim, seguir no caminho do sucesso, da felicidade. Porque existe um caminho. E aqui neste canal você aprende qual é esse caminho. Estudando os campeões.